É por isso que os religiosos são oprimidos e roubados todos os dias que vão nessas chamadas igrejas. São oprimidos, são cercados, são encurralados, são colocados numa sinuca de bico. Vocês têm que dar, vocês têm que ofertar, vocês têm que contribuir, vocês têm que fazer sacrifício, vocês têm que fazer oferta, vocês têm que comparecer ao templo, vocês têm que jejuar, vocês têm que comer pão e beber suco, vocês têm que levantar de madrugada para orar, vocês têm que buscar Deus em monte, Deus em templo, não importa se está chovendo, se está fazendo calor, vocês têm que levantar cedo, vir para a reunião de domingo na busca do Espírito Santo, vocês têm que participar na segunda-feira da corrente dos empresários, você tem que participar na corrente de sexta-feira, a corrente de libertação, e a cabeça do religioso fica assim, ó, igual um turbilhão, não sabe a quem recorrer, não sabe a quem pedir ajuda. Como que eles saberão? Porque é justamente buscando Deus, buscando Jesus, que eles estão sendo oprimidos. E ele fala o quê? Vou buscar onde? Vou pedir ajuda a quem? Eu estou pedindo ajuda a Deus, mas Deus está me oprimindo, Deus está me colocando obrigações, Deus está me colocando um jugo pesado, um fardo pesado. A quem eu vou recorrer? Aí você recorre quem? Ao seu mestre. O seu mestre fala, não, é assim mesmo. Veja, Jó foi tentado por Satanás. Jó perdeu tudo. E depois Deus deu-lhe não sei quantas vezes mais. Olha aí. A historinha de Jó, sabe aquela historinha? Aquele início daquele livro de Jó. Eu acredito no livro de Jó, mas aquele início foi totalmente tendencioso. Aquilo ali é uma mão na roda, né? Para os pregadores oprimir os religiosos, para obrigar os religiosos a serem escravos. São livres no mundo e na religião é escravo. Devia ser o contrário, né? A religião devia trazer liberdade, né? Como Jesus disse. Jesus veio para livrar os cativos do cativeiro. Que cativeiro era? Que os judeus estavam no cativeiro de Moisés, no cativeiro das leis. Então Jesus veio trazer a liberdade aos que estavam cativos, porque Jesus de Nazaré não veio para nós gentios, Jesus de Nazaré veio somente para os judeus. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24. A religião fala o contrário, eles até usam, não, nós estamos fazendo a obra de Jesus, nós estamos fazendo a obra do Filho do Homem, nós estamos fazendo... Mas Jesus veio tirar os judeus do cativeiro. Os pregadores pegam as pessoas do mundo livre, leve e solto e levam para dentro da escravidão de Moisés, faz o oposto do que Jesus fez. As leis de Moisés, até os dias de Jesus, foram dadas apenas aos israelitas, apenas aos hebreus. Mas aí lá em 1400, 1600, 1900 foi criado lá em 317 foi criado o catolicismo pelo imperador Constantino. Aí depois vieram os filhotes, né? Vieram as crias, que são os protestantes e os pentecostais. O que eles fizeram? Eles fizeram o oposto. Jesus tirou os judeus do cativeiro de Moisés, veio os pastores, bispos, padres, missionários, tudo fraude, tá? Todos títulos fraudulentos, títulos que não existem na Bíblia. E pegaram as pessoas que Deus nunca deu lei de Moisés nenhuma e colocaram no cativeiro. Todo religioso, dizimista, ofertante, que busca Deus em templo, que busca Deus de madrugada, que busca Deus no monte, é um escravo de uma lei que não existe mais. O pior é isso, que pelo menos nos dias de Jesus, o império de Moisés estava de pé, o reino de Moisés estava de pé, os tempos de Moisés estavam em vigor. Mas no ano 70 foi dado fim ao império de Moisés, foi dado fim ao legalismo de Moisés. Aí hoje em dia você vê o quê? Os gentios que nunca receberam nenhuma lei de Moisés estão num cativeiro que não existe mais. Mas por que eles estão assim? Porque estão debaixo da ira de Deus, porque está debaixo das maldições essas que não existem mais. Mas que os pregadores não cansam de levar as pessoas para um território que não existe mais. Quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28 e 29,
Olha a maldição, o castigo que foi dado aos judeus que não cumprissem as leis de Moisés. Foram dados esses castigos aqui. Olha aqui, no versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Não é perturbação do espírito, porque o espírito é filho de Deus. O espírito é perturbação da alma, perturbação da vida, perturbação do cérebro da pessoa. É no cérebro, é através dos cérebros que vem a influência da disciplina do espírito que é dono desse corpo aqui. Ele disciplina. Então, as pessoas, quanto mais pentecostais, mais eles ouvem vozes, eles veem vultos, eles acreditam que existem anjos caídos, eles estão nesse engano, nessas trevas e não saem de jeito nenhum. A mente dessas pessoas é confusa. A mente dessas pessoas está debaixo, sob a ira do Criador, sob a ira de Cristo. Porque já foi feito tudo, já foi consumado o dia do Senhor, já foi consumado o juízo, mas mesmo assim a religião coloca as pessoas no legalismo que não existe mais. No versículo 29, vocês andarão, veja, aqui foram as maldições prometidas aos judeus que não cumprissem as leis. Vocês andarão às palpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos, serão sempre encurralados e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Isso aqui é palavra totalmente atemporal. Todo religioso está debaixo dessa palavra. Todo religioso ele é oprimido. Na macumba, se você não trouxer vela, eu te quebro as pernas. Se você não trouxer champanhe, eu faço isso. Se você não trouxer o marafo, eu faço isso. No pentecostalismo é a mesma coisa. Se você não for dizimista, você vai gastar com remédio. Se você não for ofertante, o seu carro vai quebrar, a sua bicicleta vai furar o pneu, o seu barco vai furar, e balalá, balalá, balalá. Se você não for participar da Santa Ceia, se você não aceitar Jesus, a pombagira vai acabar com o seu casamento. O Zé Pilintra vai colocar a cachaça no seu marido. Ó, só opressão, só pressão, só deixando os acrentaiados católicos, macumbeiros, tudo encurralado. Todos ficam encurralados. Em qualquer religião, o religioso fica oprimido. Ele é oprimido, ele é roubado, ele é enganado todos os dias. E só quem prospera são os líderes. Os líderes prosperam. Porque os líderes usam da escravidão dos seus servos para se tornarem ricos e poderosos, para se tornarem abastecidos, abastados de dinheiro e de poder. E só os religiosos cabeça de bagre que não conseguem enxergar isso. Por que eles não enxergam? Porque eles estão exatamente debaixo da maldição, uma maldição que não existe mais. Não existe mais. Mas também o legalismo de Moisés não existe mais. O dízimo não existe mais. Buscar Deus em templo não existe mais, porque Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará. Então não existe mais templo para você buscar Deus. As orações não livraram os judeus, os israelitas, do grande dia do Senhor, ocorrido entre o ano 66 e a metade do ano 70. E eles estão aí hoje em dia no cativeiro, como está lá em Efésios 4:8. Quando ele subiu, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons foram para os últimos dias. E o cativeiro eram as leis de Moisés, que aprisionavam os judeus. Então, é por isso que os religiosos são roubados e oprimidos todos os dias. E eu, Cláudio Mendes, não tenho um mínimo de dó de você, não tenho um mínimo de dó. Eu quero mais que você se lasque. Sabe por quê? Porque você é teimoso, você é incrédulo, você é Maria vai com as outras, você é um cabeça de bagre. Você tem que acreditar nos escritos bíblicos. Não é acreditar na minha palavra, não é acreditar na boca de homem nenhum. Não. Acredite nos escritos bíblicos. Creia no evangelho eterno. Esse evangelho eterno é o reino de Cristo estabelecido, é o cumprimento do evangelho no ano 66 até o ano 70.
foi quando o reino de Cristo foi estabelecido. E quem está vivendo, quem está confessando o reino de Cristo, jamais será oprimido e será roubado, jamais. Pode acontecer de eu estar aí zanzando com um celularzão bom aí, de repente o cara passa e pega. De repente eu estou com uma bicicleta de alto valor, mas roubado dentro dessas choupanas que chamam de igreja? Jamais. Sendo roubados por jogo de tigrinho? É brincadeira. Uma pessoa que está no Evangelho Eterno ser roubado pelo tigrinho, você não está no Evangelho Eterno, tá? Se você anda jogando nesse jogo maldito aí, você não está no Evangelho Eterno. Você é um escravo. Sabia disso? Deixa esse tigrinho para lá. Deixa esse tigrinho para lá. Deixa esse tigrinho virar um gatinho miau. Não mexe com isso não. Mexe com isso não. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração. Tchau, tchau.